Que a graça e a paz do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, seja com todos os nossos amados irmãos e irmãs. Em mais essa quinta-feira de estudo, onde nós vamos ter a oportunidade de aprender da parte do Senhor, de estar tirando algumas dúvidas. Nossos irmãos estão enviando perguntas e tem sido muito bom, porque a gente vai estar exercitando aquilo que o Senhor tem nos dado graça, que é a sua orientação através da Palavra de Deus, através da Bíblia, das Escrituras Sagradas. Mas antes de mais nada, nós vamos orar ao Senhor, pedir ao Senhor que esteja conosco nesta noite, nos iluminando, nos dando vitória, falando conosco através do estudo, que Ele venha receber o louvor, a adoração. Vamos pedir para Ele hoje, você que está aí, participe conosco. Eu sei que Deus tem algo para fazer na tua vida ainda nessa noite, em nome de Jesus. Vamos orar. Meu Deus e meu Pai, em nome de Cristo Jesus, eu quero estar agora, meu Pai, apresentando diante de Ti, Senhor, as nossas petições, esta oração, Senhor, que nós queremos agora, Senhor, realizar em Teu nome. Meu Deus, em nome de Cristo Jesus, vem agora, Senhor, sondar a cada coração. Vem agora, Senhor, estar conosco, presente em nosso lar, em nossa casa, em que nos reunimos para adorar o Teu nome e bendizer a Tua presença. Pai querido, Deus eterno, quão precioso é estarmos na Tua casa, buscando, adorando o Teu nome. Ó Senhor, temos sentido muita falta dessa ausência, Senhor, de não ter a liberdade de juntos glorificarmos o Teu nome. Senhor, que possamos aprender com tudo isso, Senhor, que estamos passando, que o melhor é estar na Tua casa, buscando e glorificando o Teu nome. Pai querido, vem agora, Senhor, de encontro a cada coração, a cada lar representado através, Senhor, desta live. Que o Teu Espírito Santo venha, Senhor, abundar na vida de cada um. Que o Teu amor venha ser, ó Pai, perseverante. Que possamos ter, ó Pai querido, Pai poderoso, esse amor, ó Pai, enraizado no nosso coração, para realizar a Tua obra, a Tua vontade. Deus poderoso, vem agora, em nome de Jesus, abençoar de maneira poderosa a Tua igreja, o Teu povo, todos os Teus pequeninos, ó Pai. Vem oferecendo, Senhor, a Tua graça, o Teu amor e a Tua verdade. Senhor, somos Teus servos carentes, dependentes de Ti, ó Pai. Por isso aqui, ó Deus, contamos agora, Senhor, com a Tua presença, contamos com a Tua graça, queremos deixar tudo diante de Ti, Senhor, tudo aquilo que nos incomoda, tudo aquilo que nos atrapalha, e queremos estar, Senhor, diante do Teu altar, de coração aberto, quebrantado e contrito. Pai, seja conosco nesta hora que Te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Amém, pastor? Amém. Vamos ler a carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, capítulo 13. Carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, primeira carta, o capítulo 13, diz assim a palavra do Senhor, algo que é primordial para a vida de todo cristão. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. Ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento e ainda não tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade e não se ensoberbece. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita e não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo conhecimento, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino,
Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo fala de um amor maduro, de um amor sincero, quando ele fala que antes ele andava e pensava como menino, mas agora que se tornou homem, ele acabou com as coisas de menino. Deus nos convida hoje, através do estudo da palavra, a aprender, a crescer em sabedoria, conhecimento, para que a bênção do Senhor seja sobre as nossas vidas, para que deixemos as coisas de menino. Pastor, como assim coisas de menino? Nós deixemos aquilo que hoje muitas vezes é trivial na nossa vida, que por muitas vezes é algo que passa, que vem e que enche o nosso coração e de repente vai embora, nos alegramos com coisas passageiras, mas Deus quer falar do eterno. Deus quer falar daquilo que é firme, daquilo que é verdadeiro, daquilo que é necessário. Deus não quer que nós venhamos perder tempo com nada mais, a não ser com a graça do Senhor. E quando Ele fala do amor, o amor, Ele é a base para tudo isso. Nós só vamos buscar conhecimento se amamos. Eu amo o meu Deus, você ama o teu Deus. E por amor a este Deus, você quer conhecê-lo, você quer se tornar íntimo dele. E você só vai conseguir isso buscando a face desse Deus, adorando esse Deus e buscando entendê-lo, conhecê-lo ao fundo. Por isso que nós temos esses cultos de estudo, para que você possa também fazer parte desse grande povo que é íntimo e conhece o nosso Deus. Mas antes de mais nada, antes de nós louvarmos ao Senhor, eu quero que nós façamos mais uma oração. Nós temos muitos pedidos de oração, muitos irmãos têm entrado em contato conosco pelo WhatsApp, pedindo oração por várias e várias situações. E eu quero aqui nesse momento também apresentar a caixinha de oração, que Deus tem feito algo maravilhoso. Neste sábado nós teremos testemunho. Os irmãos querem testemunhar de milagres que já aconteceram por causa da caixinha de oração. É bênção, irmãos, porque nós estamos orando. Toda a igreja, não é nós só pastor e pastora, toda a igreja está orando para que a bênção do Senhor seja ministrada sobre a tua vida, sobre a tua casa. E eu creio que tudo aquilo que se levanta contra a tua vida cairá por terra, porque a bênção do Senhor, que enriquece, não acrescentadores, será ministrada na tua vida, na tua casa, nesse momento, através da oração. Aleluia. Vamos orar? Vamos falar com o nosso Deus. Senhor nosso Deus, Sim, meu Deus. Pai querido, Deus eterno, Em nome de Jesus. em nome do Senhor Jesus, eu quero aqui nesse momento ainda de oração, Sim, meu Deus. em quero, Senhor, agora, Senhor, apresentar diante de Ti, ó Pai, as necessidades da Tua igreja. Ó Deus. Senhor, são tantas coisas que o Teu povo está passando, tantas coisas que têm afligido a igreja, tantas coisas têm nos afligido, Ó Pai. Deus. Senhor, eu tenho uma necessidade especial, como muitos irmãos têm, ó Deus. E nós apresentamos diante de Ti, crendo no Teu trabalhar, no Teu agir, no poder do Teu Espírito Santo, crendo na vitória, na graça, na bênção que vem através do Teu santo e glorioso nome. Ó Pai eterno, em nome de Jesus, não deixe, Senhor, que os Teus pequeninos venham sofrer, a se perder pelo caminho, mas vem guardá-los, ó Pai. Vem, ó Pai querido, estar com eles, estendendo as Suas mãos, e possa guiá-los, ó Pai, em meio a sofrimento, em meio a luta, em meio a tribulação, que eles possam ver a Tua graça, o Teu trabalhar e o Teu agir a todo momento. Pai celestial, vem agora, Senhor, de encontro a cada casa, Senhor. Eu não sei, ó Pai, como está o lar dos Teus filhos, mas eu sei, ó Pai, que o Senhor, estando presente, a Tua bênção é notória, a Tua alegria é notória, Senhor, a Tua graça, a Tua provisão também são presentes, ó Pai. Então, em nome de Jesus, vem abençoar agora todo o Teu povo, toda a Tua igreja, todos os Teus filhos, que louvam, Senhor, o Teu nome, que buscam a Tua presença, que, ó Pai, que choram pelas madrugadas, que dobram os seus joelhos. Pai, vai abençoando agora cada família, Senhor, vai trazendo a paz, vai restaurando a alegria, vai restaurando comunhão. Não deixe que o adversário venha se andar no lar dos Teus servos, mas que eles possam ver e viver os Teus milagres. Pai eterno, em nome de Jesus,
nós te suplicamos a tua presença, nós suplicamos a tua graça, suplicamos o teu amor. Pai querido, Deus poderoso, vem trazer cura sobre esses, ó Pai, que estão acamados. Traga cura sobre esses que estão hospitalizados. Meu Deus poderoso, o Senhor é fiel e justo, Senhor, para fazer infinitamente mais. E eu creio, Senhor, que o Senhor há de intervir sobre as orações dos teus filhos, sobre as orações dos teus servos. Ó Pai amado, Deus soberano, vem de maneira gloriosa e poderosa trabalhar, Senhor, no seio da tua igreja. Vem, ó Pai, nos edificar com a tua palavra. Vem, Senhor, agora de encontro, Senhor, a todos os profissionais que estão trabalhando, enfrentando essas doenças. Pai, em nome de Jesus, dá a tua bênção, a tua graça. Meu Deus, eu te peço agora, vem, Senhor, nesse momento, aplacar toda a dor, Senhor, tirar toda a tristeza. Pai, coloca em nós a confiança que vem através do teu amor, do amor que sentimos pela tua palavra, do amor que sentimos pela tua presença. Meu Deus, não deixe, Senhor, que nada, meu Pai, venha tirar de nós esse momento único de adoração. Que não venhamos, ó Pai, desviarmos, ó Deus, olhar para a esquerda ou direita, que não venhamos sair da tua presença, mas segura nas nossas mãos nessa noite. Nós te pedimos, ó Deus, vai atender os pedidos de oração nessa caixinha. Pai, dá, Senhor, os milagres que os teus filhos têm pedido. Abençoa, Senhor, de maneira gloriosa e poderosa, para a honra e glória do teu nome, para testemunho do teu nome. É o que nós te pedimos, ó Pai, nós te suplicamos e já te agradecemos, crendo na bênção e crendo no milagre, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Vamos louvar o nome do Senhor, né? Nós temos aqui um louvor para nós hoje. Vamos adorar o nome do Senhor com louvor, né? Eu sei que Deus vai ver. Eu quero falar de um lugar que nós almejamos muito estar, que é na presença do Senhor. Amém? Nós almejamos muito estar na presença desse Deus maravilhoso, esse Deus lindo, que trabalha e intercede por nós em todo momento, né? Nós vamos louvar o nome do Senhor e interceder a Ele, e vir estar conosco em nome de Jesus. Amém? Há um lugar de descanso em ti, há um lugar de refrigério em ti, há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde as pessoas não lhe influenciam. Há um lugar onde eu ouço teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. 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 Há um lugar onde a inconstância não me domina. Há um lugar onde minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Há um lugar onde meus medos não dominam. Há um lugar
Aleluia. Só há um Aleluia. lugar que nós podemos ter a graça, a bênção do Senhor. É na sua presença, dentro da casa do Pai, é na presença de Deus, é aos pés do nosso Deus que nós conseguimos obter a graça, o descanso, a verdade, a provisão. Tudo vem do Senhor. Aleluia. Aleluia. Por falar em provisão, eu quero nesse momento que você, de maneira profética, segure nas tuas mãos teu dízimo, tua oferta, aquilo que o teu coração se alegra em entregar na casa do Senhor, para que a bênção do Senhor seja multiplicada sobre a tua vida, sobre os teus celeiros, para que você possa, nesse momento profético, estar abençoando. A Bíblia nos diz que à medida que somos abençoadores, também somos abençoados. Com a medida que nós semearmos, também colheremos. Então, nesta noite, eu quero te convidar de maneira profética a semear na obra, na casa do Senhor. Aleluia. Para que a bênção de Deus venha alcançar a tua casa, a tua vida. Eu posso dizer dos milagres que tenho vivido, porque eu sei, o meu coração, da sinceridade, como Deus tem suprido as nossas vidas, tem suprido a minha casa, pela sinceridade em dizimar, em ofertar. E eu creio que não é diferente com você. Da mesma maneira, Deus há de abençoar a tua vida. Com certeza, como diz em Malaquias, nós devemos fazer isso, ofertar, dizimar e crer que o Senhor, Ele vai abençoar as nossas vidas. Podemos fazer prova desse Deus. E eu quero nesse momento, de maneira tranquila, pedir a você que também abaixe, incline a tua cabeça. Eu quero orar pela tua vida. Senhor, em nome de Jesus, vem agora, meu Pai, de maneira gloriosa, Senhor, vem a necessidade dos teus filhos, da tua igreja. O Senhor sonda e conhece, Senhor, cada coração. O Senhor sabe da necessidade, como os teus filhos têm passado, o que os teus filhos têm enfrentado. Então, Pai, em nome de Jesus, não permita, Senhor, que os teus filhos venham sofrer, padecer, sim, mas que a tua bênção celestial que enriquece e não acrescentadores seja ministrada sobre eles. Pai, repreenda todo cortador, migrador, devorador, sim, e que a boa medida, recalcada, sacudida, transbordante seja sobre os celeiros dos teus filhos. Pai, não permita, Senhor, que nada venha abalar a fé dos teus filhos, mas dá a tua bênção, a tua graça, Senhor, a tua vitória nesta noite. É o que nós te pedimos, ó Deus, e já te agradecemos, Senhor, sabendo que o Senhor estará provendo, Senhor, toda a necessidade dos teus filhos, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus te devolverá muito grande, medida, sacudida e transbordante. Deus te devolverá, então dê ao Senhor. Deus te devolverá muito grande, medida, sacudida e transbordante. Deus te devolverá, então dê ao Senhor, então dê ao Senhor, então dê ao Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Vamos passar agora para a nossa parte de estudo, porque nossos irmãos querem saber, e nós vamos falar, explicar para os irmãos aquilo que os irmãos precisam saber, em nome de Jesus. Eu saúdo a igreja e todos aqueles que estão nos assistindo nessa noite, com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nessa noite temos dois temas bastante significativos, duas perguntas bastante importantes, significativas, para que a gente possa estar nessa noite aprendendo um pouco mais da palavra. Amém? Amém. Uma das perguntas enviadas para os nossos irmãos está assim baseada lá em Deuteronômio 34:6 e também em Judas 9. Em Deuteronômio 34:6 diz assim: assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor, e o sepultou num vale, na terra de Moabe, em frente de Bet-peor, e ninguém soube até hoje o lugar da sua sepultura. Isso lá em Deuteronômio. Já em Judas 9 diz assim: mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Qual é a pergunta dos nossos irmãos? É a seguinte: o diabo sabia onde era a sepultura de Moisés? Qual a finalidade ou interesse do diabo por querer o corpo de Moisés?
Amém. Pergunta bastante peculiar, né? E bastante focada num texto. Para que nós possamos compreender o porquê Judas necessariamente faz essa afirmação, né? Para nós entendermos com clareza porque Judas cita, né, esta questão desse embate entre o arcanjo Miguel, o diabo, o corpo de Moisés, nós precisamos entender primeiro o contexto do livro de Judas. Porque apenas isoladamente nós observarmos, nós enxergarmos esse versículo, talvez nós venhamos tirar conclusões equivocadas. Então nós precisamos primeiro entender o contexto da carta de Judas. Por que Judas coloca em sua carta essa situação? Porque Judas traz à tona esse momento peculiar, né? Nós entendemos e temos que compreender que a carta de Judas escreveu essa carta, não foi dirigida a uma igreja especificamente, mas uma situação que as igrejas viviam no momento em que Judas escreveu a sua carta. Judas escreveu uma carta de defesa da fé, né? Havia naquele momento pessoas se levantando na igreja, falsos cristãos, falsos crentes se levantando dentro das igrejas, trazendo erros, trazendo heresias, e que Judas entendeu que essas heresias deveriam ser tratadas de forma contundente, de forma realmente a se combater. E por isso ele faz uso de várias passagens do Antigo Testamento, vários momentos do Antigo Testamento para embasar a defesa da sua fé. Até porque tudo aquilo que o povo de Israel, tudo aquilo que a igreja tinha naquele momento como palavra, era aquilo que tinha sido passado por aqueles que conviveram diretamente com Jesus aos apóstolos, de palavra em palavra, de vida, de pessoa para pessoa, né? Ou aquilo que eles mesmos, como Judas, teve diretamente a possibilidade de ouvir. Mas não existia nada escrito. As cartas, os evangelhos foram escritos posterior, porque a carta de Judas, ela foi escrita entre o ano 60 e 64 depois de Cristo. Quer dizer, imediato à formação da igreja, conforme a igreja foi se formando, Judas escreveu a sua carta. Judas era meio-irmão de Jesus. Eu vou fazer uma pergunta para o pastor. Por que Judas era meio-irmão de Jesus? Olha, Judas era meio-irmão de Jesus, porque Judas, né, era filho de José, mas Jesus era filho de Deus. E os dois eram filhos Os dois eram filhos de Maria. Então, por isso nós falamos que Judas era meio-irmão de Jesus, não irmão completo, porque Jesus não tinha a paternidade de José, só tinha a maternidade de Maria. Tá bom, irmãos? É só assim, né? Queria pegar o pastor, mas não consegui. Então existia uma forte preocupação em Judas em escrever a sua carta a respeito da salvação, a respeito porque esses falsos mestres, esses falsos cristãos que estavam inseridos na igreja, queria perverter, né, através de argumentos, a graça de Deus e negar a autoridade do Senhor Jesus Cristo sobre a igreja. Então existia uma luta muito grande entre esses que queriam defender a fé em Cristo. Então tudo aquilo que podia ser usado como argumento para justificar a fé salvadora em Cristo Jesus, justificar a necessidade da salvação em Cristo, era utilizado. E por isso nós vemos que Judas traz, né, a menção a este fato acontecido. Quando nós olhamos para a tradição, para a teologia diz pra gente que este fato ocorrido nós não encontramos na Bíblia. A Bíblia Sagrada, se você pegar e olhar no Antigo Testamento todinho, este fato descrito por Judas, ele não é encontrado na Bíblia Sagrada. A teologia diz para nós que Judas extraiu este acontecimento de um livro apócrifo chamado A Assunção de Moisés, um livro do primeiro século, já escrito no primeiro século. Então ele ali extraiu essa história deste livro. Um livro apócrifo. O que é considerado são livros apócrifos? Livros que não foram incluídos na Bíblia Sagrada. Todos os livros que não foram incluídos na Bíblia Sagrada, que não passaram pela medição, não foram considerados pertinentes a estar na Bíblia Sagrada,
foram excluídos. E este livro, A Assunção de Moisés, foi um destes que foram considerados apócrifos, quer dizer, não foram considerados livros que poderiam estar na Bíblia Sagrada. Mesmo sendo assim, não é que este livro era um livro que continha heresias, mas era um livro que contava histórias que não seriam pertinentes a contribuir com aquilo que havia necessidade de ter na Bíblia Sagrada. Embora Judas possa ter usado uma fonte extra-bíblica para ilustrar a arrogância dos falsos mestres, isso não invalida a inspiração da carta e não significa que a fonte da qual Judas fez citação não fosse inspirada. Até porque nós vemos o apóstolo Paulo, por exemplo, em Atos dos Apóstolos 17, 28, citando que foi aquilo que ele falava estava escrito em outro livro que não é o livro sagrado. Assim como também Tito 1:12, fala também da inspiração em outros livros, com essa leitura extra-bíblica. Sendo assim, nós entendemos, aí existe duas interpretações para esse texto. Talvez um pouquinho rápido que eu estou falando, mas eu espero que os irmãos entendam. A tradição judaica traz para a interpretação desse texto, dizendo que quando Moisés morreu, o arcanjo, isso é a tradição, é uma história contada no meio do judaísmo. Assim como existia na tradição judaica o entendimento de que um corpo tinha que ser velado 3 dias, porque no 4º dia não havia possibilidade de ressurreição, e é por isso que nós vemos lá em Lázaro, o Senhor não se preocupando em chegar até o 3º dia, deixou para chegar no 4º dia para provar que era Deus que ia ressuscitar Lázaro e não a tradição. Assim também, a tradição são histórias contadas no meio judeu, que quando Moisés morreu, o arcanjo Miguel veio realmente a este mundo lutar pelo corpo de Moisés. Porque a tradição judaica dizia que o diabo veio requisitar o corpo de Moisés, defendendo a ideia de que Moisés era um assassino. Recordando lá em Êxodo capítulo 2, verso 11 e 12, que eu vou pedir para o pastor ler para a gente, recordando o momento da vida de Moisés que ele foi lá e teve realmente cometer um assassinato, lá em Êxodo capítulo 2, verso 11 e 12. E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e atentou para suas cargas, e viu que um egípcio feria a um hebreu, homem de seus irmãos, e olhou a um e a outro lado, e vendo que não havia ninguém, ali matou ao egípcio e escondeu-o na areia. Então nós sabemos que realmente esse episódio na vida de Moisés aconteceu, sendo que logo em seguida Moisés foi ali desmascarado, foi ali encontrado, foi ali descoberto o que ele tinha feito, e ali ele fugiu do Egito para ter ali um trabalhar de Deus na vida dele. Então a tradição judaica já traz essa interpretação para esse texto, que realmente este momento aconteceu porque o diabo veio requisitar da mão de Deus o corpo de Moisés, porque ele tinha pecado, porque ele tinha cometido esse assassinato. Mas é apenas uma interpretação isso. A interpretação teológica que nós damos a isso é que o nome Miguel significa quem é como Deus. Lindo esse significado deste nome, né, irmãos? O desejo de ser como Deus foi o primeiro pecado de Satanás. Foi também com isso que Satanás também tentou Eva. Afinal de contas, lá em Gênesis capítulo 3, verso 5, Satanás vira para Eva e fala que se ela comesse do fruto, ela seria como Deus. Embora o arcanjo Miguel tenha se oposto a Satanás, negou-se a pronunciar juízo de maldição contra ele. Miguel nem acusou Satanás, o principal dos blasfemos. Em vez disso, disse: "O Senhor te repreenda", deixando que Deus ditasse juízo. Esse respeito pelas prerrogativas de Deus contrasta com o comportamento dos hereges, que estavam difamando toda e qualquer pessoa e não respeitavam as autoridades. Isso nós vemos no verso 8 e 10. Então, para nós fecharmos, e respondermos ao que foi perguntado, o diabo sabia onde era a sepultura de Moisés? Não. Porque como a palavra disse lá em Deuteronômio capítulo 34, verso 6, ninguém soube até hoje onde está a sepultura de Moisés. A segunda pergunta: qual a fidelidade e o interesse do diabo por querer o corpo de Moisés? Se nós entendermos por
a tradição judaica, o diabo quis o corpo de Moisés porque requisitava ele, porque em dado momento na sua vida ele cometeu um assassinato. Se nós pegarmos a interpretação teológica daquilo que se diz respeito a esse texto, sendo que não é um texto que contém, não é uma história bíblica, mas está num livro extra-bíblico, numa consulta extra-bíblica, foi apenas para o Judas colocou na sua carta este episódio simplesmente para ilustrar como aqueles falsos mestres pegavam para si, queriam para si a autoridade que eles não tinham. E querendo mostrar para eles que até mesmo o arcanjo Miguel, tendo posse do corpo de Moisés, e tendo o diabo tentando ali querer o corpo para si, ainda assim ele não ousou dar autoridade com as próprias palavras, tipo, eu te repreendo. Mas ele usou como os profetas fez. Zacarias 3, verso 2 diz: o anjo do Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda, Satanás, e o Senhor que escolheu Jerusalém o repreenda. Este homem não parece um tição tirado do fogo? Quer dizer, e a exemplo dos profetas, Judas quis dizer que não há nenhuma autoridade humana que possa lidar com as coisas espirituais. Sempre é o Senhor, a autoridade maior sobre as nossas vidas é o Senhor. Então Judas estava querendo deixar isso muito claro para aqueles falsos mestres e profetas, que não existia autoridade humana sobre a igreja de Cristo, sobre a palavra de Cristo, porque a maior autoridade sobre a igreja e sobre todas as coisas era Deus em Cristo Jesus. Amém? Eu espero ter respondido com clareza essa pergunta. Amém. E a próxima pergunta, nós estamos correndo um pouquinho porque as horas se vão, né? E a segunda pergunta vem assim: nós cristãos iremos passar pela grande tribulação ou seremos arrebatados antes? É uma grande discussão isso. Amém, igreja? Realmente é uma pergunta, né, que demanda de bastante tempo para a resposta, então eu vou procurar ser o mais objetiva possível para tentar responder e fazer com que os irmãos compreendam. Quando nós falamos sobre tribulação e arrebatamento da igreja, nós temos que ter consciência da segunda vinda de Cristo. A igreja espera por este momento. A segunda vinda de Cristo é o nosso propósito, né? Nós esperamos ser tirados deste mundo. Quando nós falamos de segunda vinda de Cristo, essa segunda vinda de Cristo acontecerá num período de 7 anos. Esses 7 anos é chamado de grande tribulação, a qual este período compreende ou faz parte da vida de 3 povos: os judeus, os gentios, ou aqueles que não conhecem a Cristo, e a igreja de Cristo. Para os judeus, quando o Senhor vir, ele vai vir para ser o libertador, o Messias, porque até então o povo judeu não acredita em Jesus como o Messias e Salvador. Então, neste período é que eles reconhecerão Jesus Cristo como o Messias e o seu libertador, e ali vai ser implantado o milênio. Para os gentios, quando o Senhor Jesus vier, ele virá como juiz, porque quando Jesus vier, não haverá mais oportunidade de salvação, virá o juízo de Deus. E o Senhor Jesus, quando ele vier, ele virá para a igreja como um noivo, como aquele a qual nós esperamos, e nós seremos arrebatados para estar junto com ele no céu. Quando isso vai acontecer? Só para nós definirmos já pelo menos isso. Quando isso vai acontecer? Mateus 25:13 diz o que lá, pastor? Vigiai, pois, porque não sabemos o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém? Então, uma coisa é certa: o Senhor Jesus vai voltar quando? Nós não sabemos. Não há dia e nem hora que isso está datado. Já existiu diversas datas por diversos grupos religiosos marcando dia e hora. Vai existir daqui para frente, com o levantamento de falsos profetas, vários dias e horas sendo marcados. Mas a Bíblia Sagrada diz pra gente que ninguém sabe. 1 Tessalonicenses 5, 1 e 2 diz o que lá, pastor? Diz lá: mas irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o Senhor, o dia do Senhor, virá como ladrão de noite. Amém?
Se a gente soubesse como o ladrão ia chegar, no dia que ele ia chegar, na hora que ele ia chegar, o que a gente fazia? A gente não deixava, né? Então nós não sabemos. E ali o apóstolo Paulo é muito claro quando ele diz que acerca dos tempos e estações, ele não precisava escrever para eles, porque tudo estava nas mãos de Deus. Mas especificamente quando nós falamos sobre o arrebatamento, nós temos que entender que dentro do estudo teológico e escatológico sobre os tempos do fim, nós temos 3 posicionamentos. Nós temos a compreensão do arrebatamento da igreja num modo de visão pré-tribulacionista, mesotribulacionista e pós-tribulacionista. Eu vou posicionar os irmãos hoje de uma forma mais clara a respeito do pré-tribulacionismo, que é como a maioria das igrejas pentecostais acredita. Rapidamente falando, a posição mesotribulacionista ou midi-tribulacionista acredita que a igreja passará 3 anos e meio da grande tribulação, que durará 7 anos, 3 anos e meio aqui na terra, e no meio da grande tribulação a igreja será arrebatada. A visão pós-tribulacionista acredita que Deus fará com que a igreja passe os 7 anos de tribulação aqui nesta terra, guardada pelo Senhor, mas ela passará aqui nesta terra e o Senhor Jesus virá apenas de uma vez por todas, a sua segunda vinda será de uma vez por todas para reinar no milênio. E a maioria das igrejas pentecostais, e é essa que eu vou estar esclarecendo com maior detalhe para os irmãos, acredita na pré-tribulação, ou chamado pré-tribulacionismo. Será um período de transição, encerrando o período em que Deus esteve lidando com os gentios e preparando para o milênio e para os eventos que transcorrerão dali em diante. O que isso quer dizer? Nós estamos vivendo a era da igreja. Neste momento a qual nós estamos passando, o Senhor está nos preparando, nós gentios, está nos preparando para a sua vinda. Então, até o momento da sua vinda, o Senhor Jesus está nos dando condições para a salvação. Ele voltando, não terá mais como a igreja estar sendo salva. Nós temos a oportunidade de salvação até a volta do Senhor Jesus. Cristo virá no início da grande tribulação. Então nós, os pré-tribulacionistas, não passaremos da grande tribulação aqui. Antes que a grande tribulação se inicie, o Senhor Jesus virá para remover a igreja, a sua igreja deste mundo. Está lá registrado em 1 Tessalonicenses 4, do 14 ao 18. Lê lá pra gente, pastor. Diz assim: porque se cremos em Jesus, que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, o que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com um alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. No arrebatamento, Cristo não fará uma descida completa à terra, como fará quando vier com a igreja na grande tribulação. Nós entendemos, os pré-tribulacionistas entendem que a volta do Senhor se dará em 2 fases. Na primeira fase, o Senhor virá até as nuvens e arrebatará a sua igreja. Então o Senhor Jesus virá até as nuvens e arrebatará, tirará a igreja desta terra, aonde permanecerá com ele nas bodas do Cordeiro durante toda a tribulação, e depois ele vem junto com a igreja no milênio reinar aqui nessa terra. A volta do Senhor então se dará em 2 fases: a volta para a igreja e a volta com a igreja. Então, para nós deixarmos isso de forma bem clarinha, bem clara para os irmãos, então o Senhor Jesus arrebatará a sua igreja, porque ele virá
sobre as nuvens, arrebatará a sua igreja, como o texto de 1 Tessalonicenses diz. Nós ficaremos com ele, desfrutando das bodas do Cordeiro, aonde acontecerá o juízo para a igreja. Esse juízo será o momento aonde o Senhor estará ali entregando para a sua igreja os galardões para aqueles que foram fiéis, os galardões de fidelidade. Não haverá juízo para a igreja de separação entre ovelhas e cabritos. É uma coisa que às vezes, né, eu espero que os irmãos ainda não acreditem mais nisso, mas ainda há gente que fala isso, que o juízo de Deus lá no céu, quando a gente chega lá e vai ter um tribunal e vai dizer, olha, você fez isso, você fez aquilo, em nenhum momento a palavra diz isso. Quando nós estivermos com o Senhor, desfrutando das bodas do Cordeiro, o Senhor estará ali estabelecendo juízo para a igreja, mas juízo de distribuição de galardões de fidelidade. Não haverá julgamento, não haverá ali humilhação, não haverá uma tela de cinema a qual o Senhor ficará apontando tudo que você fez, que você não fez na frente de todo mundo lá. E isso não acontecerá. O que o Senhor, nós estaremos com o Senhor nas nuvens, nas bodas do Cordeiro, ceando com Ele, e Ele estará distribuindo os galardões de fidelidade. A primeira será nós também estaremos com a volta do Senhor. A primeira será, nós estaremos tendo também 3 ressurreições. Quando o Senhor Jesus vier nos ares arrebatar a sua igreja, acontecerá uma primeira ressurreição, que será a ressurreição daqueles que morreram em Cristo. No arrebatamento, os justos, aqueles que morreram com Cristo, estarão ressuscitando para ser arrebatados junto com aqueles que vivem, que não provaram da morte, para encontrar com o Senhor nos ares. Depois, no final da grande tribulação, haverá a ressurreição daqueles judeus que se converteram durante a tribulação, reconhecendo o senhorio de Cristo. E no final de todas as coisas, no final do milênio, aonde estabelecerá os novos céus e a nova terra e o juízo do grande trono branco, então haverá a ressurreição de todos aqueles que morreram sem Cristo. Então, o objetivo do arrebatamento é livrar a igreja da tribulação. E nós podemos aguardar este livramento do Senhor. Lá em 1 Tessalonicenses 5:9 diz o que lá, pastor? Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Eu estava pensando essa tarde, né? Como a igreja de Tessalônica foi privilegiada pelo apóstolo Paulo, que de forma tão linda os agraciou com palavras tão consoladoras, né? De falar da volta de Cristo, e ali ele dizer nesse momento que Deus não destinou a igreja para a ira, mas sim para a salvação. E lá em 1 Tessalonicenses 1:10 diz o que lá, pastor? É esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus Cristo, que nos livra da ira futura. Amém? Então nós temos que ter esta certeza, né? Nós, como igreja pentecostal, nós acreditamos que a igreja será arrebatada antes do início da grande tribulação, aonde o Senhor encontrará conosco nos ares e nós passaremos a tribulação desfrutando com Cristo as bodas do Cordeiro. Lá em Mateus capítulo 24, a palavra diz, né, que alguns eleitos estarão presentes na grande tribulação. Mateus 24, verso 3, diz o que lá, pastor? Diz assim: tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele e em particular disseram: dize-nos quando acontecerão essas coisas, e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Amém? Nós temos que entender que quando os apóstolos fazem esse questionamento em Jesus, e Jesus começa a explicar como serão os fins de todas as coisas, ele está ali num ambiente completamente judaico. Então ele começa basicamente a lhe falar a respeito do futuro de Israel. E é importante nós entendermos isso, porque na tribulação não é um tratamento de Deus para com a igreja,
porque a igreja do Senhor não estará mais aqui nesta terra. Nós que aceitamos o Senhor Jesus como Deus e Salvador das nossas vidas, o Senhor terá nos arrebatado, nos tirado deste mundo. E então a tribulação foi feita para que Deus trate e restabeleça o senhorio dele sobre Israel. A tribulação é vista como uma transição entre o período em que Deus lida principalmente com a igreja e o restabelecimento do seu relacionamento com o seu povo escolhido original, a nação de Israel. Então, a tribulação não foi feita para a igreja. A tribulação não foi feita para o templo do Espírito Santo, que somos nós, a igreja do Senhor. A tribulação é um período de tratamento do Senhor com o povo de Israel. Nós estaremos com Cristo nas nuvens, desfrutando das bodas do Cordeiro. E essa é a esperança que Deus deixou para nós, que nós não provaremos da sua ira. Tito 2, do verso 12 ao verso 14, o que diz lá, pastor, para nós encerrarmos? Ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso e de boas obras. Amém? É isso que o Senhor aguarda para a sua igreja, né? Remiu este povo, né? É bem-aventurada, quer dizer, é feliz essa esperança em que nós veremos Ele, né? Ele não virá em grande glória na sua vinda, ele virá na sua vinda para nós, a igreja do Senhor, será como abrir e fechar de olhos, ele virá como um ladrão, ele arrebatará a sua igreja deste mundo e nos levará para desfrutar com ele o período de tribulação lá nas bodas do Cordeiro. O Senhor Jesus aparecerá em poder e grande glória para reinar aqui nesta terra juntamente com a igreja no final do período da grande tribulação. Amém, igreja? E que nós possamos fazer parte, né, deste povo especial, zeloso de boas obras, que aguarda ansiosamente o retorno do Senhor Jesus. Aleluias, né? Como é bom sabermos que Deus ele terá um trato especial, diferente para nós, que confiamos, que professamos o seu nome, que esperamos, que fazemos a sua vontade, né? Que no final seremos recompensados, estaremos com Ele lá na glória, né? Que Deus nos livrará de todo sofrimento, de toda angústia em nome do Senhor Jesus, né? Que vem pela grande tribulação. Mas obrigado a todos os irmãos, esperamos ter respondido as dúvidas, né? De uma maneira bem rápida, nós sabemos, mas é que o horário, né? Nós não queríamos passar do nosso horário. Para a semana que vem já temos outras perguntas que também serão respondidas, né? De acordo com vão chegando as perguntas, nós estaremos respondendo. Tá bom, queridos? Que Deus abençoe a todos. Esse próximo sábado, o culto do testemunho, esteja conosco a partir das 19 horas e domingo, o culto da família, em nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Vamos orar então, ser gratos a Deus. Pai, obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Obrigado, Senhor, pela certeza da Tua graça, pela certeza da Tua salvação, Senhor, do Teu cuidado para com as nossas vidas. Senhor, obrigado, Senhor, pois sabemos que ao final de tudo estaremos guardados nas Tuas mãos, que o sofrimento, Senhor, não chegará até nós, porque o Senhor, a Tua palavra diz que o Senhor enxugará de nós todas as lágrimas, e nós estaremos na Tua presença, Senhor. Pai, obrigado, Deus, por sabermos, ó Pai eterno, Pai poderoso, do Teu cuidado para com as nossas vidas. Senhor, agora despede o Teu povo em paz. Tenha uma noite de graça, de segurança, Senhor, uma noite de descanso. Pai querido, abençoa todos os Teus filhinhos, livrando de todo mal, de todo acidente, Senhor, de tudo aquilo que possa vir sobre a vida dos Teus servos. Que a Tua bênção, Senhor, seja ministrada e que possamos ter a oportunidade, se assim aprover o Senhor, de estarmos juntos, adorando, glorificando e exaltando a Tua presença. Pai, muito obrigado, Senhor, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a toda a igreja, em nome de Cristo Jesus.